E aí, pessoal, hoje eu vou ensinar para vocês como fazer para uma criança autista olhar nos olhos da gente e responder pelo nome quando a gente chama. A gente sabe que elas têm uma dificuldade muito grande de atender pelo nome, a gente fala várias e várias vezes e elas não olham. Em média, uma criança típica vai olhar 8 vezes a cada 10 vezes que a gente chama ela. Essa é uma habilidade muito importante porque ela vai servir depois como uma base para aprender a fala. Vocês notem que todo mundo quando começa a falar, quando é bebê, olha nos olhos e na boca. Esse triângulo aí é muito importante, então a gente precisa ensinar para as crianças autistas a olhar nos olhos, porque é um pré-requisito para coisas muito importantes. Para quase tudo que a gente vai aprender, a gente precisa olhar nos olhos. Se você está aqui pela primeira vez, eu sou o professor Júlio Kober e vou ensinar para vocês como se faz esses procedimentos. Os vídeos eles estão numerados, então esse aqui é o vídeo número 4 e eu aconselho que vocês olhem eles na ordem para saber um currículo básico de habilidades para uma criança autista que ela necessita na sua vida e para se comunicar bem. Então hoje o foco é o contato visual. No vídeo passado eu ensinei a habilidade de sentar e o que era o reforçador. Nesse ensino de habilidade que a gente vai fazer agora, os reforçadores são muito importantes. E o olhar é um pouco mais complexo que o procedimento de sentar. Nesse caso aqui a gente vai ter diversas pequenas etapas, mas os passos são sempre os mesmos. A gente vai tentar primeiro que a criança olhe 1 segundo. O que a gente vai fazer então? A gente vai chamar fulano e ele tem que olhar brevemente 1 segundo para o olho da gente. Caso isso não vá acontecer, a gente vai oferecer um reforçador para ele. O reforçador é qualquer coisa que vai aumentar a probabilidade desse comportamento acontecer de novo no futuro. Então eu vou oferecer alguma coisa que a criança goste, pode ser um brinquedo, pode ser uma brincadeira. Eu vou usar aqui um brinquedo porque fica mais fácil de explicar. Então a gente primeiro vai tentar fazer ele olhar 1 segundo. Vou falar fulano, caso ele não olhe, eu vou tentar com um brinquedo que seja do gosto da criança, de preferência um que ele goste bastante, e vou colocar perto do meu olho. E aí eu vou falar fulano e ele vai olhar porque ele está querendo olhar para o brinquedo e ele olhou por 1 segundo, eu vou entregar o brinquedo. Caso isso não funcione, a gente ainda pode pegar a mãozinha da criança e direcionar para o nosso olhar. E isso vai fazer com que ele fique cada vez mais fixado em olhar. O nosso primeiro objetivo é fazer com que ele olhe brevemente por 1 segundo. Quando a criança já estiver fazendo esse procedimento por 1 segundo, agora ela vai ter que olhar por 3 segundos. A gente só vai dar o reforçador caso ela olhe fixamente para a gente durante 3 segundos. O procedimento é o mesmo e tem que ser feito de perto da criança. O próximo passo é fazer o mesmo procedimento e a criança tem que olhar para a gente 5 segundos. Normalmente quando a gente está conversando, o olhar ele dura um pouco mais de tempo, então 5 segundos vai ser o próximo passo. Se ela conseguir já sustentar o olhar por 5 segundos, ela já está pronta para fazer o próximo passo, que é a gente chamar o nome da criança quando ela estiver brincando e ela vai ter que olhar para nós, virar a cabeça para nós. O próximo procedimento é chamar a criança à distância. A gente vai começar chamando ela 1 metro, depois 2 metros, depois 3 metros. E ela vai ter que olhar para o rosto da gente. Se ela olhar, ela ganha o reforçador, que pode ser o brinquedo e pode ser uma brincadeira, coisas que ela gosta. Sempre a gente tem que lembrar que esses brinquedos e que essas brincadeiras elas vão trocando com o tempo. Então não dá para oferecer sempre a mesma coisa. Como a gente está usando o nome da criança para ela olhar para a gente, digamos que se eu oferecer sempre o mesmo brinquedo, é capaz dela pensar que o nome é referência ao brinquedo e não em referência a ela. Então a gente tem que cuidar para ir trocando esses reforçadores durante certo tempo para não confundir também a criança. O próximo passo então é um pouco mais difícil para a criança, que é quando ela estiver brincando a uns 2, 3 metros de distância da gente, a gente chamar o nome dela e ela olhar para a gente. Mesma coisa também, se ela olhar durante esses 3, 5 segundos, a gente vai entregar o reforçador. O tempo ele sempre vai variando conforme a habilidade da criança. Ela pode levar 1 mês para fazer todos esses passos e pode levar 1 ano para aprender todos esses passos. Então a gente tem que cuidar bastante assim, que vá aumentando o tempo aos poucos da criança para não irritar ela. E isso tudo tem que ser num contexto de brincadeira, não pode ser nada forçado. A criança tem que estar se divertindo e olhar para a gente pode sorrir, fazer uma série de coisas para que ela consiga se divertir durante esse processo. E o último passo é quando ela estiver com várias crianças em volta ou com várias pessoas em volta, a gente tem que chamar o nome dela e ela tem que olhar para a gente. É o mesmo procedimento. Se ela olha, a gente vai entregar o reforçador para elas. Isso é muito importante realmente para formar uma base do olhar e muito do que a gente aprende é a partir do olhar. Vocês imaginem que lá na frente, quando a criança vai aprender a falar,
ela vai precisar olhar para o rosto da gente várias vezes. Então é muito necessário que esse ensino seja feito de uma forma muito consistente para ir aumentando o tempo de resposta da criança. Caso você tenha gostado do vídeo, não deixe de curtir o canal e dar um like aqui para a gente sempre continuar fazendo esses vídeos. O próximo vídeo eu vou ensinar para vocês a habilidade de esperar, que é muito importante também na nossa vida. Digamos que a gente está numa fila e precisa esperar às vezes 1 minuto, às vezes 5 minutos. E às vezes algumas crianças se desorganizam e não conseguem esperar um tempo necessário. Então o vídeo 5 vai ser a habilidade de esperar, que também é muito importante. Com isso a gente fecha as 3 habilidades básicas de atenção num mini currículo aqui para já começar a ensinar para as crianças. Um abraço e até o próximo vídeo.